Dia a dia com a palavra. Neste mês de fevereiro, a quarta IPI de Guarulhos completa 26 anos. Estamos no mês do nosso aniversário. Você já agradeceu hoje a Deus pela sua igreja? Você já intercedeu hoje pela sua igreja? Faça isso. Uma coisa importante em relação à igreja é a sua relação com o reino de Deus. O reino de Deus. E Jesus, aqui no começo do Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 15, ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então a gente pode dizer que Jesus veio pregar o reino. E aí a gente pode perguntar, mas Jesus veio pregar o reino? Qual é a relação que existe entre a igreja e o reino? Às vezes, ao longo da história, a igreja pensou ser ela o próprio reino de Deus. Há séculos atrás, talvez ainda hoje ainda exista essa ideia, que a igreja é o próprio reino, ou pelo menos a igreja é a porta do reino, ou seja, sem a igreja não existe reino de Deus. Isso é um exagero. Na verdade, em relação ao reino de Deus, a igreja deve ser uma indicação segura. Eu li um livro que o autor usou a seguinte expressão: a igreja deve ser transparente em relação ao reino de Deus. E eu achei bonita essa expressão, porque o que é a transparência, É quando, olhando através do vidro, você vê absolutamente de maneira correta o que está do outro lado. Se o vidro está embaçado, se o vidro está sujo, você não consegue ver. A igreja tem que ser assim. Quando as pessoas olham para a igreja, elas devem ter a noção do que é o reino de Deus. Ou seja, quando a igreja é transparente, ela some. Ela cumpre a sua função de indicadora, de anunciadora, de pregadora do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus, mas ela deve levar as pessoas ao reino de Deus. Então, que a nossa igreja cumpra essa função, que nós, eu, você, sejamos todos agentes, servos de Deus nessa tarefa de proclamarmos o reino de Deus. E que a nossa igreja seja uma proclamadora fiel desse reino, porque foi o reino de Deus que Jesus veio anunciar. O tempo está cumprido, disse Jesus. O reino de Deus está entre vocês. Que Deus nos abençoe.